É hora de conversarmos com o pastor Silas Malafaia, mais uma vez, gentilmente, conversando com a audiência da Auriverde Brasil, e para reforçar o convite que o presidente Bolsonaro fez há pouco para você. Dia 7 de setembro, temos um compromisso com o Brasil. Pastor, bom dia, é uma honra vê-lo, ouvi-lo e poder conversar com o senhor por aqui, pastor. Bom dia, Pitólio, a toda a audiência da Auriverde. É uma alegria e um prazer a gente estar compartilhando nesse momento. Pastor, todos de olho no 7 de setembro, no momento onde o Brasil vive, se é que a gente pode considerar ainda numa escalada, o pior momento da nossa censura diante do cancelamento, do adeus ao X, do Twitter, pelo menos momentaneamente no Brasil, e todos os absurdos que chegam das matérias de Glenn Greenwald no Vaza Toga, né, outras reportagens e todos os absurdos que sabemos já colecionados por Alexandre de Moraes. É o momento, sem dúvida alguma, do brasileiro voltar às ruas, porque a pauta é farta e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é a saída, não é, pastor? Nós estamos vivendo, lamentavelmente, jogaram na lata do lixo o Estado Democrático de Direito. Estamos vivendo uma ditadura do judiciário, eu até lamento dizer do judiciário, o judiciário não tem nada com isso. Nós estamos vendo uma ditadura de um homem que, na sua vaidade soberba, está rasgando a Constituição, as leis vigentes desse país e, lamentavelmente, com a conivência de outros 10 ministros do STF que não falam nada, como se aquilo ali fosse uma confraria de amigos. O STF não é uma confraria de amigos. Aqueles homens fizeram um juramento sério, grave, de defender a Constituição, não fizeram o juramento de proteger criminoso que possa estar lá dentro. Então, nós estamos vivendo um momento não apenas internamente de absurdo, mas externamente levando o nosso país à insegurança jurídica, à bancarrota. E o interessante é que ontem foi publicado um vídeo da doutora Érica Gorga, colega de Alexandre de Moraes na USP, doutora em Direito Constitucional, e ela arregaça com Alexandre de Moraes, mostrando os 5 pontos, né, de um verdadeiro crime cometido por ele. Número 1, não existe convocação por rede social. Não está isso no devido processo, né, legal do país. Isso é ilegal, em primeiro lugar. Número 2, convocação de estrangeiro só por carta rogatória. Judiciário brasileiro ao judiciário daquela nação onde aquela pessoa está, no caso, Estados Unidos, é nula, de pleno direito, pela Constituição brasileira e pelos tratados internacionais que o Brasil faz parte. Jamais, mais uma, ele poderia ser processado pelo STF, ele não tem foro lá. Ele teria que ser intimado por um juiz de primeira instância. Lembrando que Lula passou por todas as instâncias da justiça, como diz o artigo 5º, inciso 55, duplo grau de jurisdição, o direito à ampla defesa. Ele não tem foro no Supremo. Isso é uma vergonha. O direito brasileiro não pode sucumbir diante da vontade de ministros do STF, ao arrepio das leis e do nosso sistema legal. Isso aqui não é um Estado ditatorial. Não existe o devido processo legal. Que vergonha! Aqueles que teriam que manter, não é, a todo custo a Constituição são os primeiros a rasgá-la. É esse o momento que nós estamos vivendo no país. Pastor, e quando o senhor assiste Geraldo Alckmin, vice-presidente, aplaudindo as decisões de Moraes, Lula, né, também aplaudindo as decisões de Moraes, o executivo de joelhos, e por um outro lado, no legislativo, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, se acovardando cada vez mais, pastor? Isso aí eu chamo de consórcio do mal. É um consórcio do mal. É Lula, Alexandre de Moraes, a petezada, Globo, tá? Que não podemos deixar eles de fora, e aí presidente de Senado. Isso é uma vergonha. Você vê que um tempo desse atrás, Alexandre de Moraes chamou os governos do PT de ladrões, porque estava sendo chamado de golpista. E hoje está todo mundo junto.
é o caráter dessa gente. Bem, se você persegue meu inimigo, não interessa ser injusto. Perseguiu meu inimigo, virou meu amigo. Né? Isso é uma vergonha. E a Globo, eu mostro hoje, eu estou lançando um vídeo hoje, eu mostro que até hoje, só para vocês terem uma ideia, até hoje a Globo fala das joias que Bolsonaro recebeu. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, dia 5 de julho, Bolsonaro, joias e assuntos geral. Dia 8 de julho, joias de Bolsonaro. Isso no Jornal Globo. Dia 9 de julho, joias de Bolsonaro. Dia 10 de julho, isso desse ano, joias de Bolsonaro. Então, é o seguinte, quando eles querem, eles atacam, eles emitem opinião, chamam juristas. Por que a Globo não quis chamar juristas para falar sobre essa pouca vergonha dele colocar na turminha, ao invés de colocar no plenário total do STF, e essas posições de chamar, não é, de enviar através de rede social, intimar Elon Musk? Cadê? A Globo bota jurista, por que não botou agora? Então, nós estamos vivendo, gente, um estado de coisas que só tem uma saída. Nós só temos uma saída, povo. Como diz a Constituição, artigo 1º, parágrafo único. O povo é o supremo poder de uma nação, tá? Representado, né, por seus representantes legais eleitos ou diretamente nos parâmetros da Constituição. Só tem uma saída. Ninguém aguenta povo, nem STF, nem Congresso Nacional, nem Executivo. É só a pressão do povo para mudar isso. E o medo já ficou para trás, né, pastor? E a legitimidade do pedido existe. Não há nenhum problema de pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal para que a gente, de fato, mostre para o brasileiro que ir para a Avenida Paulista no próximo sábado é um compromisso com o país, não é, pastor? É claro. É a manifestação da nossa cidadania. É aí que o povo se faz valer o que ele é. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, e para quem está me acompanhando aqui. Eu vou fazer o meu mais duro e incisivo discurso até hoje. Não vai ser brincadeira o que eu vou falar lá. Eu não vou pedir só impeachment, não. Eu vou pedir a prisão de Alexandre de Moraes. Não vai ser moleza. Essa manifestação, o cerne, né? A marca da manifestação é pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós não vamos deixar isso passar. Os vários oradores que vamos ter, vários que eu digo, não vai ser nem 20 nem 30, porque senão ninguém aguenta ficar tanto tempo, serão 7, 8, vamos bater nessa tecla. E eu vou ser duríssimo mostrando às leis o que está acontecendo no Brasil. Pastor, o senhor já fez isso no 25 de fevereiro, na mesma Avenida Paulista, e sendo muito sincero, lavando a nossa alma e inspirando para que nós pudéssemos prosseguir na nossa jornada aqui. No dia 21 de abril, na praia de Copacabana, na mesma linha, o senhor tão duro foi que seguiu, inclusive, na linha coerente que o senhor é, na mesma linha contra Alexandre de Moraes e todos os absurdos. Entretanto, de abril até aqui, mais de 4 meses já se passaram, e o ministro Alexandre de Moraes continuou a colecionar absurdos, né, pastor? Então, imagino que o discurso vem ainda mais reforçado, né? Meu amigo, foi água com açúcar o que eu falei em fevereiro e em abril, para o que eu vou falar no 7 de setembro na Avenida Paulista. Gente, o negócio é tão absurdo. Só essas denúncias da Folha, de mais de 6 gigabytes de conversas do principal assessor de Alexandre de Moraes no STF, falando a mando dele. Se você prestar atenção, as denúncias ainda estão em novembro de 2022. Olha quanta coisa tem para ser exposta, gente. Só pelo que já foi exposto, ele já merece um impeachment. É uma vergonha. Ele passa por cima das leis, abastece inquéritos do STF contra seus adversários, Bolsonaro e companhia, usando a informação privilegiada que tem, certo? Lá no TSE, promove perseguição usando instrumentos do TSE e abastecendo inquéritos no STF.
Gente, que país é esse, minha gente? Agora, a gente está falando aqui de Rodrigo Pacheco, mas eu não vou deixar passar, meu amigo, o seguinte: lamento dizer, eu não vim aqui tapar sol com peneira, que nós temos uma grande parte de uma direita vagabunda no Senado que se vende por cargo. Porque se tivéssemos uma direita realmente comprometida com as suas ideologias, que Rodrigo Pacheco vai aguentar a pressão da maioria do Senado? Claro que não. Ele está fazendo isso porque tem uma minoria de uma direita real, ideológica, de senadores comprometidos com a verdade e com o devido processo legal, mas, lamentavelmente, tem uma outra parte grande que faz com que haja uma maioria no Senado para ele continuar operando ilegalmente. Lamentavelmente. E é isso, minha gente, que nós vamos ter que estar bem atentos nas eleições para Senado, porque 2/3 do Senado vai ser renovado. 51 senadores. E nós temos que analisar muito bem em quem nós vamos dar o voto nessa vez, agora em 2026. Aliás, pastor, a gente segue nesse processo de decantação, né? Primeiro decantando para depois poder fazer a limpeza. Porque mesmo ainda em 22, pastor, nós somos de uma certa forma enganados por aqueles que se colocaram bolsonaristas, de direita, e que hoje poderiam e deveriam estar nos defendendo, entretanto seguem calados, né? Por conveniência, né? Por defender os seus próprios interesses, longe dos interesses do Brasil. A gente ainda precisa maturar melhor o nosso voto, ou de uma outra forma, o partido cuidar disso para a gente, para aquele que seja colocado à nossa disposição, de fato esteja pronto para trabalhar para nós, né, pastor? Mas a questão é que nós temos partidos, de direita vagabundos, que se vendem. Por isso que é o povo. Nós temos que denunciar. Eu não vou deixar passar essa, meu amigo. Em 2026, eu vou botar para quebrar nessa questão, eu vou denunciar cada estado. Tá? Aqui, ó, não vota nesse não. Esse aí não merece teu voto. É um omisso, é um covarde, sabe? Vota, dá uma de direita e vota com esse governo. É o que nós temos que fazer, né? Você, na sua influência, na comunicação, cada um na sua área, nós temos que denunciar e abrir os olhos do povo. Porque senão, meu amigo, vai acontecer de novo. Olha aí, ó. Olha o que nós estamos vendo partido. Tem lá. Partidos de direita. Tem lá, a gente está vendo lá, partidos de direita. Mas e daí? E daí? É partido de direita, mas está conivente com tudo que Lula e a esquerda está fazendo. Essa que é a nossa, é o nosso maior problema. Essa que é a nossa questão. É uma vergonha nós vermos partidos e senadores que dizem que são da direita comprados por cargos e se omitindo nessa hora crucial da nação brasileira. Pastor, aqui comigo, Cláudio Cofani, nosso comentarista. Cláudio, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Cláudio? Pastor, bom dia. Todos nós já sabemos e sempre temos que divulgar que o artigo 359-T do Código Penal diz que não é crime questionar e defender direitos do cidadão de forma pacífica. E a gente sabe que o pessoal da esquerda bate palmas para essas ditaduras. Bate palmas porque destrói a família, a liberdade e a religião. Aí eu pergunto, pastor, o Brasil unido na fé é um Brasil que quer a liberdade? Como está esse movimento verde e amarelo pelo Brasil dentro dos irmãos de fé? Bem, eu acredito, né? Eu, por exemplo, quando eu falo dos evangélicos, com quem eu posso, então, dizer e falar, né? Eu tenho uma noção e uma percepção grande, né, do que é os evangélicos. Eu lhe garanto que 80% dos evangélicos são contra tudo isso, não apoiam esquerda, 80%. Mas na hora de votar, muitas vezes eles não têm o esclarecimento total para discernir que mesmo um cara de direita está fazendo o jogo da esquerda. Esse que é o nosso problema. Chama-se conscientização. Tá? Para presidente, 80% não vota em presidente de esquerda. Mas quando você vai para os votos proporcionais, e aí eu destaco deputado federal, deputado estadual e senador, eles não têm essa
clareza total e votam em gente que vai para o Senado e que vai para a Câmara em nome de direita, mas para defender seus interesses e seu umbigo. Essa é uma questão que eu vejo e tento, né, dentro do meu campo, dar consciência política aos evangélicos, mostrando esses perigos e mostrando a eles que eles precisam analisar com muito cuidado em quem eles estão votando. Essa é uma tarefa herculana, sabe? Que não é fácil, porque muitos líderes evangélicos se omitem e se calam. Pastor, e qual o papel do senhor na organização desse evento? Porque essa é a dúvida. O senhor aglutina, o senhor arregimenta, o senhor convida, o senhor usa da sua fala para pontuar questões ainda de maneira mais forte, mais contundente. Qual é o papel do pastor Silas Malafaia na organização deste 7 de setembro em São Paulo, pastor? Bem, eu não sou o dono do evento, eu sou o coordenador do evento. Então, eu coordeno o evento e aprendi, porque eu já fiz muitos eventos de massa. Quando eu não era pastor de igreja, eu era um evangelista, como é chamado, um conferencista, e fiz grandes movimentos no Brasil, isso há 16, 17 anos atrás, 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil pessoas em Fortaleza, 300 mil pessoas em São Luís, 150 mil pessoas debaixo de chuva em Porto Alegre. Eu fiz grandes eventos e aprendi uma coisa: você não pode fazer o evento onde o povo está em pé por longas horas. Pode observar que tanto na Paulista como no Rio de Janeiro, o evento é 1h40 no máximo. Então, o que eu faço? Eu coloco 7, 8 oradores, porque depois se torna repetitivo. Você bota 20 oradores, enche a paciência do povo e o evento fica repetitivo. Então, nós temos aí, Gayer vai falar, Nicolas, Magno Malta, a deputada federal Zanata, a deputada Bia Kicis, o filho de Bolsonaro, o Eduardo, se quiser falar, vai falar, a Michele, se quiser falar, vai falar, eu e o presidente Bolsonaro. Esses são os oradores do evento que vão falar. Com isso, a gente consegue diminuir o tempo do evento, não cansar tanto o povo e ter objetividade. Então, meu papel é organizar toda a infraestrutura do evento, trio elétrico, segurança, toda essa parafernália, né, do que é necessário para um evento e coordenar quem vai falar, né? E eu sempre falo com o presidente Bolsonaro, ele conversa comigo, né? Malafaia, como é que é? Quem é que vai falar? E tal. Ele confia, ele sabe que eu vou colocar gente que sabe se expressar. Tem outras pessoas que também sabem se expressar, mas, como eu disse, fica muito grande, fica muito longo, e aí a gente acaba enchendo a paciência do povo e cansando terrivelmente o povo. Então, meu papel é ser coordenador do evento, e aí eu digo para vocês, eu sou mão de ferro, porque a coisa não é fácil, não. É uma pressão. Eu também determino o limite de quem sobe no trio, porque senão fica hiperlotado, ninguém consegue se locomover, é uma coisa horrorosa. Então, eu dou limite, né? Por isso que eu coloco 2 trios, para poder, quem não caber aqui nesse trio, para poder ficar folgado lá em cima, para equipes de mídia poder trabalhar tranquila, e a gente também está tranquila. Então, eu jogo muito pesado na organização para que a gente possa fazer da melhor maneira. Pastor, e tem uma outra questão. No 25 de fevereiro, assim como no 21 de abril, São Paulo e Rio, respectivamente, pouquíssima divulgação de rádios e emissoras de TV, mostrando a importância das redes sociais, né, desses perfis, destes que ali estarão, da população também, em divulgar o 7 de setembro. Porque se a gente depender da mídia convencional, da velha mídia, a gente não tem esse espaço, né, pastor? É claro, mas não tem mesmo. Eles ficam caladinhos. É alguma coisa pontual, mas, bico calado. Essa que é a verdade. Por isso que cada um... Aí alguém diz assim, mas pastor, eu tenho 10 pessoas na minha rede social. O quê? Você tem 10 pessoas? Você é uma pessoa de influência. Você é uma pessoa de influência. Fale, compartilhe. Isso é muito importante, a mobilização nacional.
Gente, repito, povo é supremo poder. Só o povo muda essas coisas. Não tem outra maneira. E uma outra pergunta, pastor, caminhando para o fim, para liberar o senhor, agradecendo desde já a importante conversa com o senhor nessa manhã. De onde o senhor tira a palavra que eu vou usar, pode parecer clichê, é coragem, para falar da forma como o senhor fala, com a certeza de que nada vai lhe acontecer? Existe de fato a certeza, ou sobra de fato é a coragem, ou pior, como eu digo aqui no meu caso, pastor, às vezes é falta de juízo? Deixa eu falar para você. Eu ensino, né, que eu sou um palestrante, eu sou pastor, estou sempre lidando com massas de gente, e eu ensino uma coisa sobre a diferença do corajoso para o medroso. Qual é a diferença do corajoso para o medroso se ambos têm medo? Aqui é que está a chave. O corajoso domina o medo e resiste ao medo, e o medroso é dominado pelo medo. Dizer que eu não tenho medo, eu seria leviano e faltaria com a verdade. Medo, claro que eu tenho. Agora, só que eu tenho a coragem. E a coragem, ela domina o medo e resiste ao medo. Certeza absoluta que não vão fazer nada, eu não tenho. Mas eu pergunto a você, vão mandar me prender por quê? Qual é a ilegalidade que eu cometo? Você pode reparar que tanto lá na Paulista como no Rio, vai ser agora de novo, eu vou citar as leis. Como é que vão prender alguém que respalda as suas denúncias junto à Constituição brasileira? Podem fazer porque Alexandre de Moraes não respeita lei nenhuma. Nós já sabemos disso. Então não pode me prender, mas eu estou desconfiado que ele tem um pouquinho de juízo, porque mexer com liderança religiosa nunca foi uma coisa boa, sabe? E eu tenho certeza que se ele tomar uma atitude covarde, ilegal dessa, aí a coisa pode ir para um outro patamar muito diferente de tudo que aconteceu até agora. Então, e eu também creio, amigo, vou dizer aqui, eu sou uma pessoa, eu sou um religioso, eu creio em Deus, eu creio que Deus está acima de tudo, creio que Deus, tirando o povo, acima do povo, pode manifestar a sua justiça, porque, interessante isso, um dos nomes de Deus é chamado Jeová Tsidkenu, o Senhor que é justiça. Sabe o que significa isso? Que Deus não faz justiça, ele é a justiça. Deus é a própria justiça. E, amigo, a justiça divina, ela não tarda, ela não falha, ela sempre chega na hora certa. E a gente é que pensa que tarda, sabe? E quando a justiça divina se manifesta em um povo, em uma nação, e em homens, amigo, sai de baixo, sai da frente. Então, eu tenho minha convicção, minha fé em Deus, tenho convicções ideológicas e me preparo para falar. Eu vou falar algo lá que vai ser uma coisa diferenciada do que falei no 25 de fevereiro em São Paulo e no 21 de abril no Rio. Vai ser muito interessante o que eu vou falar lá e eu vou ser duríssimo com o senhor Alexandre de Moraes. Seu convite, pastor, para aqueles que acompanham a Auriverde, a maior audiência do Brasil nas manhãs do YouTube, pastor. Minha gente, 7 de setembro, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista. Se você pode, vá, faça um esforço para estar presente, que é o exercício e a manifestação da nossa cidadania. Tolly, obrigado pelo espaço, obrigado por esse canhão aí que está nas tuas mãos e que faz diferença no jornalismo independente, sério, verdadeiro, para esclarecer o povo brasileiro. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Silas Malafaia, conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Até sábado, pastor. Um abraço para o senhor. Abraço. Até sábado. Querido pastor Silas Malafaia, conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Muito bem, já mais informação por aqui, você deixando o seu like, é fundamental, o teu joinha leva nosso trabalho cada vez mais longe, sua inscrição também, já passamos de 1.907.000 inscritos e no sábado
dia 7, a Auriverde, a partir do meio-dia, estará com uma transmissão no canal Auriverde Brasil, no